Devolutiva, semana 5, permutação e permutação circular. Atividade 27, apostila. A fim de angariar fundos para uma viagem de estudos com sua turma, um professor de matemática organizou uma rifa. Para tanto, ele imprimiu a maior quantidade possível de bilhetes contendo 4 algarismos distintos. Depois, vendeu esses bilhetes a R$2 cada um, para comprar passagens que custavam ao todo R$4.000. Supondo que o professor tenha vendido todos esses bilhetes, responda: ele conseguiu ou não comprar todas as passagens? Então, pessoal, esse daí é um exercício de permutação simples, com algarismos distintos, então não tem repetição, já que se trata de bilhetes, então vai ser um sorteio, não pode ter bilhete repetido. Então, a primeira questão aí para conseguir responder isso é quantos bilhetes ele imprimiu. Então, eu tenho que saber quantos bilhetes ele vendeu para saber quanto ele arrecadou. Então, nós vamos usar aí a permutação simples e o princípio multiplicativo. Eu tenho aí 9 opções de números para a primeira casa. Como não pode ter repetição, eu teria 10 opções na segunda casa, mas eu já usei uma na primeira. Lembrando, por que não é 10 na primeira casa? Porque eu não posso usar o 0 na primeira casa, pessoal. Então, aqui não pode ser 0. Senão, não seriam 4 números, 4 algarismos, seriam 3. Então, aqui eu tenho 9 opções. Para a segunda casa, de 10 opções, porque aqui eu posso contar com o 0, tira uma que eu usei na primeira, eu tenho 9 opções. Terceira casa, de 10 opções, eu usei 2, então tenho 8. E na quarta casa, de 10 opções, usei 3, então tenho 7. Vou multiplicar todos esses números e tenho um total aí de 4.536 bilhetes. Se o professor vendeu todos os bilhetes, a resposta é meio óbvia. Ele conseguiu ou não comprar todas as passagens. Se as passagens custam R$2 cada uma, basta multiplicar esse valor por 2 e temos aí um valor de R$9.072. Então, o professor conseguiu vender até mais do que o necessário. Atividade 2. Os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 4, 10, 26, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? O que o exercício está perguntando é em que ordem saiu esse resultado, de quantas maneiras pode ter sido sorteado. Então, nós vamos contar quantos números tem aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. E aí, vou fazer 6 fatorial, que seria uma permutação simples. Vou multiplicar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Então, esses números foram sorteados possivelmente de 720 maneiras distintas. Ou seja, a ordem que eles podem ter sido sorteados dariam 720 maneiras. Atividade 3. Manuela decidiu escolher uma senha para seu e-mail, trocando de lugar as letras do seu nome. O número de maneiras como ela pode fazer isso, considerando que a senha escolhida deve ser diferente do próprio nome, é. Então, primeiro nós temos que contar quantas letras tem o nome da Manuela. Tem um total de 7 letras, sendo que 2 são repetidas. Então, nós vamos usar permutação com repetição. Eu vou fazer 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Multiplica todos os elementos do 7 fatorial e divide por 2. Deu 5.040 dividido por 2, é um total de 2.520. Mas prestem atenção na pergunta, porque o exercício está falando que a senha tem que ser diferente do próprio nome. Então, a gente tem que excluir uma opção. Nesse caso, vão dar 2.519 senhas. Atividade 4. Uma melodia é uma sequência de notas musicais. Para compor um trecho de 3 notas musicais sem repeti-las,
um músico pode utilizar as 7 notas que existem na escala musical. O número de melodias diferentes possíveis de serem escritas é. Então, ele tem aí 3 notas para escolher de 7 notas que existem. Então, a gente vai usar aí princípio multiplicativo. Como não pode ter repetição, eu excluo sempre uma opção. Então, eu tenho aí 7 para a primeira opção de escolha de notas musicais, 6 para a segunda e 5 para a terceira. Multiplique esses valores, vou ter um total de 210 melodias diferentes. Atividade 5. De quantos modos 10 crianças podem se ordenar para brincar de ciranda? Essa é uma atividade de permutação circular. Então, nós vamos fazer o valor total de crianças menos 1, que é o n menos 1. E depois calcular o fatorial, que ficaria 10 menos 1, 9. 9 fatorial. Deixa eu colocar aqui. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá um total de 362.880 modos. Toda vez que for fatorial, é dessa maneira que resolve.